Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Leremos do versículo 1 até o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos. Grandioso e eterno Deus, aqui foi lida uma porção do seu Evangelho. Ó Deus, que nós possamos esta noite aprender um pouco mais de Ti e nos achegarmos humildemente até o Senhor. Que nosso coração seja transformado pela Sua palavra, pelo Seu querer. E nosso joelho se dobre diante de Ti. E em nome de Jesus, nós louvamos, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Meus irmãos, certo homem decidiu montar um móvel em casa, um guarda-roupa. Mas ele nunca tinha montado aquele guarda-roupa. E a esposa, muito sábia, disse assim: olha o manual de instruções, que aí vai te facilitar. Mas aquele homem esperto, com toda a vida, falou: não preciso de olhar manual nenhum, eu vou resolver isso sozinho. E, ao fim, ele não conseguiu montar perfeitamente com todas as peças do guarda-roupa. O guarda-roupa ficou um pouquinho torto. Mas a esposa disse: por que você não leu o manual? Então ele desmonta todo o guarda-roupa de novo, pega o manual e vai montando peça por peça, assim como diz o manual. E o guarda-roupa ficou lá, tudo certinho. E aquele homem entendeu aquela noite que é necessário que nós tenhamos um manual para seguir. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fez. Capítulo 1
2 e 3 de Efésios, ele está nos dando um manual, está nos dando doutrina, para que nossa caminhada seja cada vez mais reta diante de Deus. São ensinamentos preciosos, grandiosos. E agora, no capítulo 4, ele vai mostrar o que todo esse ensinamento deve refletir em nossa vida. Nós aprendemos, nós fomos doutrinados, nós temos agora um manual pronto, e no capítulo 4, tudo que nós aprendemos tem que ser refletido em nossa vida, em nossa jornada, em nossa caminhada. E dos versos 1 até o verso 3, vai dizer algo interessante, uma unidade na vida da igreja. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aqui há uma unidade na igreja. Todos nós somos um único corpo, uma única família. Mas não é uma uniformidade. Não é uma imposição externa que vai nos fazer ser uniformes. Nós somos um único corpo, mas cada um tem a sua particularidade. Cada um tem aquilo que mais anseia. Mas nós devemos ser humildes e mansos e agir com toda longanimidade. E aqui tem algumas virtudes que nós devemos prezar para que essa igreja, cada vez mais, seja abençoada por Deus. A nossa unidade deve ser cada vez mais fortificada. Então, em primeiro lugar, a humildade. A humildade é a renúncia da imposição de interesses pessoais. Em Cristo, nós devemos entender de fato o que é ser humilde. Aquele que governa todas as coisas, que criou todas as coisas, se esvaziou e por isso se fez servo e morreu naquela cruz. Se fez humilde. Até então, a humildade não era algo a ser reconhecido como uma virtude, apenas como uma fraqueza. Mas Cristo mudou. Cristo transformou o conceito de humildade. E nós somos seguidores de Cristo. Humildade representa por Cristo em primeiro lugar. O nosso Deus deve ser, todos os dias de nossas vidas, colocado em primeiro lugar. Por isso é ter uma humildade bíblica. Uma bem-aventurança cristã é a humildade de espírito. E a humildade provém do conhecimento do que nós somos. Nós somos pó e do pó voltaremos. Se nós reconhecermos o que nós somos de fato perante Deus, nós não podemos ser orgulhosos, não podemos ser soberbos, porque nós somos pó. Nós não somos nada perante Deus. Todos nós somos pó. Do confronto da própria vida com a vida de Cristo, à luz das exigências de Cristo, Cristo pede que nós sejamos é só um comercial. Rapidamente, uma pausa, uma interrupção. Mas Cristo pede para que nós o imitemos, assim como o apóstolo Paulo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Portanto, irmãos, nosso alvo é a santidade, cada vez mais parecida com Cristo. Mas nós nunca conseguiremos nesta vida chegar ao ápice da santidade. Isso mostra como nós somos falhos, como nós somos pecadores. Então, se nós reconhecemos que nós somos pó, que nós somos falhos, nós não podemos ser arrogantes. Somos criaturas totalmente dependentes de Deus. Nós não somos independentes.
Nós não conseguimos prever nem o que vai acontecer com a nossa saúde física daqui a meia hora, daqui a 15 minutos, daqui a 1 minuto. Nós somos dependentes. E toda vez que nós nos afastamos de Deus, nós queremos ser independentes de Deus. Mas nós não temos poder para isso. Nós não temos autonomia. Nós precisamos continuar dependentes de Deus. Então, se nós não temos autonomia, nós somos pó, nós somos pecadores. Nós devemos ser humildes diante de Deus e diante de todos. Que a humildade seja algo a ser alcançado por todos nós diariamente. E em segundo lugar, a mansidão. A mansidão não é um sinônimo de fraqueza, mas é conseguir manter as nossas forças estáveis. Que nós não venhamos a explodir uns com os outros. Você é forte, você tem força, e quanto mais ainda na raiva. Mas a mansidão é manter toda essa força aprisionada e agir com mansidão diante de todos. Em terceiro lugar, agindo com paciência. E a paciência aqui é para a gente agir com paciência para aqueles que são os provocadores, aqueles que nos provocam, aqueles que fazem a gente sair do nosso estado tranquilo e sereno. Muitas vezes a gente sempre tem, talvez os jovens, talvez os mais novos, gostam de nos tirar a paciência. E, de fato, às vezes, conseguem tirar. Mas aqui nós devemos ter paciência, agir com paciência, para conquistarmos aqueles que nos provocam. E, em quarto lugar, agindo com um amor que suporta os irmãos. Não é aquele suportar de, nossa, você me faz raiva e eu estou aqui te suportando, não. O suportar aqui é ajudar, é auxiliar, é entregar as suas forças para quem está do lado. Aqueles que pedem a nossa ajuda, nós os suportar diariamente. Se nós somos uma grande família, nós devemos suportar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Se o seu irmão precisa de uma ajuda, por que não estender a mão e ajudar? Se o seu irmão caiu em várias coisas erradas, fez várias coisas erradas, está em pecado, ao invés de você ir lá afundá-lo mais e mais na lama, estenda a sua mão e suporte-o. E traga de volta para o seio da sua família. E assim, em amor, a nossa unidade será solidificada cada vez mais. E agora nós vamos falar sobre o fundamento desta unidade. Entre os versículos 4 e 6, diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Muitas pessoas se esforçam em tentar unir todas as religiões em amor. Vão dizer, não precisam de doutrina, não precisam dessas verdades. O que de fato o mundo precisa é de amor. Vamos unir todas as religiões, porque todos devem amar uns aos outros. E o discurso parece muito bonito, mas não é um discurso bíblico. Porque primeiro Paulo ensina as doutrinas, depois fala sobre o amor, sobre somente um Deus. Há somente um corpo, um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Portanto, irmãos, se há somente um corpo, há somente uma igreja verdadeira. E não é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é a Igreja Batista. É a Igreja de Cristo.
Nós aqui nos reunimos, temos a nossa placa, temos a nossa denominação, mas existe uma igreja que todos os santos, todos os crentes estão. Independente de placa, independente de questões teológicas, há uma igreja que está sobre todos nós, que nós estamos inseridos. E é claro que uma igreja física que tem prazer na doutrina, que ensina a palavra de Deus, estará aí com, não a totalidade, mas com a maioria de seus membros inseridos nessa igreja verdadeira. Mas há outras igrejas que existem crentes fiéis também. Há pessoas que creem verdadeiramente em Deus. Um só corpo, só existe uma igreja verdadeira, o corpo de Cristo. Um só Espírito, é o mesmo Espírito que habita na vida de cada crente. E uma só esperança, é a esperança da volta gloriosa de Jesus Cristo. Quando os mortos em Cristo receberão um corpo de glória. E um só Senhor, este é o nosso Senhor, Jesus Cristo, que morreu por nós e ressuscitou, nos dando vida em abundância. Uma só fé. Essa fé é a fé salvadora. É a fé que nos leva até Cristo. Uma fé que foi nos dada por Cristo, nos dada por Pai. Ensinada assim de uma forma tão profunda no capítulo 1, onde Deus nos elegeu, o Espírito nos selou e Cristo nos reconciliou com Deus. E um só batismo. Um batismo em que Deus opera em nós. Não é o batismo que nós realizamos aqui como um símbolo, mas é um batismo que Deus operou no momento de nossa conversão, no momento em que nós nascemos de novo. Nós fomos batizados pelo Espírito de Deus. E então, com toda essa unidade, é difícil nós olharmos para a nossa realidade e vermos que há cristãos que não conseguem conviver uns com os outros. Há somente um Espírito, há somente um corpo, há somente um Deus, há somente um Senhor. E nós, muitas vezes com o nosso coração mesquinho, não conversamos com quem está do nosso lado, não conseguimos pedir perdão a quem nós ferimos, nós não conseguimos perdoar quem nos oprimiu. Mas há somente um Senhor, um só Espírito que está habitando em todos nós. Nós devemos olhar para nós mesmos e ver o que está de errado comigo. Por que eu não amo o meu irmão? Por que eu não o perdoo? A unidade será total somente quando nós reconhecemos isso. Há somente um Deus e Pai. Deus é Pai de toda a igreja, tanto da igreja como a do céu. Nós temos um único Pai. Somos todos irmãos, uma grande família. Devemos ter uma unidade em agir diariamente. O que adianta aprender tantas riquezas do capítulo 1, 2 e 3 e chegar no capítulo 4, não fazer com que essas riquezas sejam refletidas pelas nossas ações? Se apenas o conhecimento das riquezas importa, falta amor em nosso coração. Então, as riquezas insondáveis, a herança que Deus nos deu, deve refletir a nossa ação diária, onde quer que nós estejamos. E no terceiro ponto, entre os versículos 7 a 11, diz assim, versículo 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Existem dons que são derramados sobre a igreja do Senhor.
todo cristão possui o seu dom. Todo cristão tem um dom para trabalhar para o Senhor. Existe uma grande variedade de dons. Como nós dissemos, não é uma uniformidade, é uma unidade. Todos nós formamos apenas uma unidade. O Senhor é glorificado e é soberano sobre a distribuição dos teus dons. O segundo aspecto que Paulo aponta aqui é que os dons são necessários para a comunhão. Você pode estar pensando, mas eu não tenho dom nenhum. Deus não me deu dom nenhum. Então, tenha comunhão com seus irmãos, que você perceberá qual é o seu dom. Somente assim, em trabalhar na igreja, você descobrirá o seu dom. E os dons de Deus não são reservados para nós termos ele em casa, fazermos ali como um brinquedo. Não. Os dons são dados para a edificação da igreja. Os dons são dados para a edificação do corpo de Cristo. Então, se você não utiliza o seu dom para o engrandecimento de Deus, o seu dom pode estar se perdendo, ou até pior, pode estar afetando o corpo de Cristo. Você, ao invés de abençoar, está combatendo o corpo de Cristo. Cristo levou o cativo, o cativeiro e deu dons a homens. Cristo, por meio de sua morte e da sua ressurreição e glorificação, tirou as correntes do cativeiro satânico e a humanidade cativa de Satanás. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, mas Deus nos comprou. Nós agora fomos feitos filhos de Deus. Fomos transferidos do império das trevas para o império do Senhor, para o reino de Deus. E agora somos escravos da justiça de Deus, do favor de Deus, não mais de Satanás. Os cativos não são inimigos de Deus, mas o seu próprio povo. Os pecadores que estiveram sob domínio da carne, do mundo do diabo, agora são cativos de Deus. Versículo 9. Ora, quer dizer, subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Cristo, dos céus, desceu até a terra para realizar o seu ministério e nos deu dons. Concedeu uns para apóstolos. Havia apenas 12 apóstolos. Muitos discípulos, mas apenas 12 apóstolos. E nessa época, onde se tem muitos apóstolos espalhados pelo Brasil, é interessante ressaltar que o apóstolo deveria conhecer pessoalmente a Cristo. O apóstolo deveria ser testemunha titular da sua ressurreição e ter o ministério autenticado com milagres especiais. Nesse sentido, nós não temos mais apóstolos nos dias de hoje. Costumo dizer que o apóstolo bom é o apóstolo morto. Não temos mais apóstolos. Mas, em contrapartida, em um modo geral, a palavra apóstolo significa enviado. De certa forma, todos nós somos enviados de Deus para pregar e proclamar o Evangelho. De forma geral, todos nós seríamos apóstolos. Somos enviados de Deus. Somos embaixadores de Cristo.
o dom de profeta, os profetas no Antigo Testamento recebiam diretamente de Deus e dizia: assim diz o Senhor, e falava o que Deus estava dizendo. Esse tipo de profecia se encerrou com João Batista. Agora nós temos toda a Escritura inspirada por Deus, com início, meio e fim. Nós não precisamos mais de revelações. Um profeta hoje seria aquele que expõe fielmente a palavra de Deus, aquele que prega fielmente a palavra de Deus. A profecia, como nós conhecemos do Antigo Testamento, já não existe mais. Outros para evangelistas. Muitos são chamados para ir evangelizar, como missionários, como pastores. Há um dom específico para isso. Mas isso não nos deixa à mercê de pregar o Evangelho, a parte de pregar o Evangelho. Porque todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Mas alguns foram chamados para ser evangelista, largarem tudo que tem e a pregação do Evangelho. Continuar o ministério dos apóstolos. E os dons para pastores e mestres. E aqui parece que há duas coisas: o pastor e mestre. Mas é um dom com dois ofícios. O pastor ensina e exorta ao mesmo tempo. Ele tem o dom de nos ensinar diariamente para que haja crescimento em nossa vida. Mas também tem a vocação de nos exortar para que nós não nos desviemos da vontade de Deus, para que nós caminhemos conforme o Senhor deseja. E todos esses dons são utilizados de grande instrumento para a edificação da igreja. É através da palavra de Deus que a igreja é edificada. E para caminharmos para o último ponto, versos 12 a 16, diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Todos nós somos aperfeiçoados. Os dons servem para aperfeiçoar-nos conforme a imagem de Cristo. Que nós possamos ser aperfeiçoados. O desempenho do serviço para a edificação do corpo. Então, se você tem um dom e não realiza no seio da igreja, a igreja está deixando de ser edificada por esse dom. Se nós temos o dom de pregar, nós devemos pregar. De dar assistência e vários outros dons. É para o aperfeiçoamento do corpo da igreja. O desempenho do serviço para a obra, a função principal do pastor não é fazer a obra, mas ensinar que todos façam a obra como é devido. Por isso o pastor está ensinando a igreja, para que a igreja toda realize a obra de Deus. Então, nós viemos aqui de domingo a domingo, de quarta a quarta, aprender mais do Evangelho,
Isso tem que nos mover a fazer a obra de Deus, o serviço de Deus, a edificação do corpo de Cristo. A finalidade do exercício dos dons é a edificação da igreja. E aqui há algumas evidências do crescimento. Pela manhã, nós falamos sobre o crescimento de nossos filhos. E aqui algumas evidências para nós. A maturidade espiritual ou a semelhança em Cristo. Nós não podemos ser feito criança, feito meninos. As crianças são humildes, aceitam os conselhos, mas qualquer vento de doutrina pode abalar. Nós devemos estar solidificados em nossa doutrina, em nosso conhecimento bíblico, para que quando surja algum falso profeta, você não seja atingido por questões que não estão biblicamente explícitas. Você não seja atendido por falsos ensinos. Nossa meta é a perfeição, porque nós refletimos quem Cristo é. Cristo é perfeito e assim também nós devemos nos aperfeiçoar. Devemos ser estáveis, devemos seguir a verdade em amor. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A verdade sem amor é brutalidade, mas amor sem verdade é hipocrisia. Ou seja, nós devemos pregar a verdade com total amor para quem está ouvindo. Mas se nós levarmos somente o amor e não a verdade, nós estamos ainda falhando. Devemos colocar as duas coisas na balança, a verdade e o amor, e apresentarmos esta verdade com amor para os outros. E a cooperação espiritual, nele o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta cooperação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. É só de Cristo como cabeça, o corpo recebe toda a capacidade para crescer e para desenvolver a sua atividade, recebendo assim uma direção única para funcionar como entidade coordenada. Ou seja, meus irmãos, nós temos um cabeça que vai nos dar todo o crescimento necessário. Mas para isso, nós devemos trabalhar em vontade com o que Deus deseja. O corpo cresce quando os membros crescem. E eles crescem quando se alimentam da palavra de Deus. Ou seja, assim como nós alimentamos nossos filhos com um alimento sólido, e ele cresce em estatura, nós somos alimentados pela palavra de Deus. E isso deve refletir em nosso crescimento espiritual, crescimento intelectual, nosso crescimento em amor, nosso crescimento em humildade, nosso crescimento em mansidão e refletir em amor um para com os outros. Se nós estamos apenas aprendendo a palavra de Deus e isso não está mudando o nosso interior, nós devemos cada vez mais refletir sobre qual é o propósito de nós estudarmos a palavra de Deus. Esperamos que Cristo quebre o nosso coração e, de fato, as verdades doutrinárias contidas aqui possam ser refletidas em nosso agir todos os dias de nossas vidas. Que possamos ser crentes, firmados na palavra de Deus e também exemplo para aqueles que estão ao nosso redor. Exemplos de amor, humildade, de mansidão, de domínio próprio. Aqueles que suportam uns aos outros. Assim como Cristo deu a sua vida por nós, nós também devemos dar a nossa vida por quem está do nosso lado. E isso fará com que a igreja cresça. E um crescimento saudável diante de Deus. E que Deus
nos abençoe.